Bem-vindos novamente aos vídeos do CSS e continuamos aqui a explorar as várias propriedades e os respectivos valores e ficou aqui ainda por referenciar alguns aspectos relacionados com o text. Falámos aqui sobre text indentation, transform e por aí fora. Faltam-nos falar sobre, por exemplo, o vertical align. Ok? Não vamos ver qual é o tipo de implementação que tem o vertical align, uma vez que isto será talvez um pouco mais para a frente, porque são ligeiras alterações, também exatamente o que acontece com a propriedade white space, ok? Que aqui nos permite controlar de que forma é que os espaços entre as palavras podem ou não ser considerados, isto é, para fazer wrapping ao texto, para quando o texto muda para a frase seguinte, etc. Há aqui um interessante que é o word spacing, ok? Word spacing que é definido com valores do tipo pixel e, portanto, se eu colocar aqui 10px, reparem o que é que vai acontecer aqui ao meu div. Automaticamente o espaço entre cada palavra vai ser aumentado. Portanto, isto terá a utilidade que o desenvolvedor, neste caso o programador, quiser. Neste caso foi apenas uma mera forma de demonstrar que existem muitos tipos de propriedades relacionadas com o text. Ora, em seguida vamos falar sobre fontes. Ora, fontes neste caso não fontes de água, mas sim fontes, isto é, tipos de letra. O importante que há a dizer, em primeiro lugar, relativamente aos tipos de letra, e porque nós, através do CSS, podemos configurar o tipo de letra que pretendemos apresentar. Neste caso, por exemplo, vamos usar o div, isto é, formatar o tipo de texto dentro do div. Dizia eu então que há aqui um aspecto importante para iniciar esta conversa e que tem a ver com os tipos de letra que nós podemos utilizar. Existem genericamente três tipos de letra, ou três grandes famílias de letras. As letras do tipo genérico serif, que é o caso do Times New Roman ou do Georgia, ou uma série delas que nós temos instaladas no computador, e estas letras serif são caracterizadas por terem exatamente serifas. As serifas são pequenos traços que ficam nas pontas das letras e que, por exemplo, é uma característica do Times New Roman e que eu vou aqui agora aproveitar já para introduzir, neste caso usando o font family, isto é, vou definir qual é a família de letras que eu vou escolher para o meu div. Ora, e neste caso eu vou escolher então o Times New Roman. Ora, reparem que eu estou a escolher aqui Times New Roman. Estou a utilizar, neste caso, as aspas. Ora, as aspas têm aqui um aspecto importante, porquê? Porque uma vez que eu estou a utilizar um nome com mais do que uma palavra, é absolutamente necessário que sejam utilizadas as aspas. Caso contrário, o sistema poderá interpretar que se tratam de valores diferentes, ok? Nós já vimos aqui, por exemplo, para o background nós podemos definir valores inline e automaticamente o background fica definido com os diferentes valores aqui especificados de seguida. Então, para evitar que isso aconteça, nós somos obrigados a utilizar então as aspas. Vamos ver qual é o resultado. Eu vou, no entanto, colocar aqui o font size, que é uma das outras propriedades, igual a 20px, ok? E reparem então o que é que acontece neste caso. As serifas, se calhar aumentando um pouco mais, iremos ter a ocasião de ver melhor. As serifas são exatamente estes pequenos traços que existem aqui nas pontas das letras, ok? E portanto, por exemplo, vê-se aqui claramente no M, estas bases que o M aqui tem, aquelas pontinhas ali em cima, e isto significa que este tipo de letra, o Times New Roman, é um tipo de letra que pertence à família genérica serif, ok? Portanto, porque contém serifas, que é o nome técnico que designa então estes elementos que aparecem nas pontas das letras. Depois existe outro tipo de família genérica, que é o sans serif. E o sans serif significa isso, exatamente, sem serifas. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, do caso Arial. Ora, e neste caso eu não preciso de colocar aqui as aspas, porque automaticamente a letra Arial
é apenas uma palavra. E reparem, neste caso já não existem aqueles elementos que nós designamos por serifas, ok? E portanto, todas as letras ou tipos de letra que são que não contêm esse tipo de elementos são designadas por sans serif, que é o caso, por exemplo, também de uma letra muito utilizada, um tipo de letra muito utilizada na internet, que é a verdana. Reparem que há uma diferença, ou então a helvética. Ok. E vamos aqui atualizar e, como podem ver, nenhum destes tipos de letras que eu mostrei aqui recentemente tem serifas e, portanto, são da família genérica de sans serif. E depois existe ainda um terceiro tipo, que são os tipos de letra monospace. O que significa letras monospace? Eu vou utilizar aqui o Courier New, e daí Courier, parece só com R, Courier New. E reparem o que é que vai acontecer então às letras. Elas vão, independentemente do tipo de caractere que estamos a considerar, elas ocupam exatamente a mesma largura, ok? E, portanto, é o tipo de letras que, por exemplo, é utilizada genericamente nos editores de texto para criação de código. É muito mais prático verificar ou utilizar este tipo de letras, uma vez que elas nos permitem, enfim, formatar o texto de uma forma mais facilmente legível, ok? Então, dentro deste estilo de letras que são do tipo monospace, temos uma que é muito usada, que é esta, o Courier New. Há também o Lucida Console, por exemplo. Reparem, eu vou refrescar e cá está, é uma letra um bocadinho mais grossa e, portanto, haverá muitas mais que nós podemos utilizar. Há um aspecto, no entanto, importante que nós devemos ter em conta quando usamos aqui a propriedade font family e quando definimos os seus valores. É que vamos supor que o computador de destino, ou isto é, um dos computadores que esteja a visitar a nossa página, não suporta a existência deste tipo de letra. Então nós podemos ter a alternativa de lhe dar alternativas de escolha. E neste caso poderemos fazer simplesmente isto, times, e depois serif. E o que vai acontecer é que estamos aqui, de certa forma, a fornecer a possibilidade de, não existindo a Lucida Console, automaticamente o sistema vai saltar para o tipo de letra seguinte. Se ele não existir, ele vai saltar para o tipo de letra seguinte e assim sucessivamente. E, portanto, separando os tipos de letra ou as famílias de letras por vírgulas, nós podemos garantir que, pelo menos, há ali alguma margem de manobra para que o próprio sistema consiga ir escolher uma letra aproximada daquela que nós pretendemos. No próximo vídeo vamos continuar a falar especificamente sobre fontes.